Fala galera do canal Besural do Concurseiro. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá, curte, compartilha, dá like, ativa o sininho. Meu nome é Felipe Araújo, eu sou professor de matemática e estou hoje aqui para falar da função injetora. A gente vai ver em 3 vídeos a diferença entre as funções injetora, sobrejetora e bijetora. Mais ou menos um resumo do que fala disso, que causa muita dúvida. Bom, aqui a gente tem a ideia da função injetora e a palavra da função injetora é exclusividade. Para eu poder falar da função injetora com mais facilidade e tirar muitas letras e entender melhor o conceito dela, é eu entender que ela é exclusiva. Você sabe que toda função tem um conjunto que lança flecha, que é chamada de domínio. E quem recebe flecha é chamada de contradomínio. Qual é a ideia da função injetora? Que o seu contradomínio deve ter sempre um y exclusivo. Então, se eu tenho um domínio, um x, que lança flecha para um elemento do contradomínio, que é uma imagem, esse carinha tem que ser exclusivo. Ninguém mais pode atingir esse alvo. Esse alvo já está escolhido por esse x. Se eu lançar mais um x para cima desse y, ela deixa de ser injetora. E aí esse y perde a sua exclusividade. Então o que acontece para ela ser injetora? Cada y deve ser exclusivo. Cada y não pode receber mais de uma flecha. Cada y não pode receber mais de um domínio. Cada elemento do meu contradomínio não pode ser atingido por mais de um x. Como na função de segundo grau. A função de segundo grau, às vezes eu tenho 2 valores de x, 2 raízes para um y, que é igual a zero. A função de segundo grau, quando ela é de reais em reais, ou seja, eu podendo usar qualquer valor real de x e y para a função de segundo grau, isso significa que ela não vai ser injetora. Temos aqui então a ideia da exclusividade do y. A palavra que define a função injetora é a palavra exclusivo. O y, ele é exclusivo. E aí uma ideia mais fácil de entender num exemplo, para outras questões. Por exemplo, eu tenho aqui o meu conjunto do domínio, que representam os valores de x, e esse domínio está lançando flecha para o meu contradomínio, que são os valores de y. Pensando nessa ideia, se o meu domínio fosse em todos os estados brasileiros, e o meu contradomínio fossem as capitais brasileiras. Por exemplo, eu tenho a capital aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é capital apenas do estado do Rio, então só o Rio de Janeiro que vai lançar a flecha para esse cara. Ela é uma capital exclusiva, não existe mais nenhum estado brasileiro que vai lançar flecha para esse cara. Se eu for pensar na capital de Minas Gerais, BH, BH está aqui. Quem é o domínio que lança flecha para Minas Gerais? Quem é o domínio que lança flecha para Belo Horizonte? O único cara que lança flecha para Belo Horizonte é Minas Gerais. Não tem mais nenhum outro estado que vai lançar flecha para essa capital. Quer dizer que essa capital ela é exclusiva. Então, se ela é exclusiva, ninguém mais lança flecha para esse cara. Então, eu posso pensar que essa função é uma função injetora. Se eu tenho uma outra função que a cada x que eu escolho, eu vou ter o dobro no valor do y. f de x igual a 2 vezes x, por exemplo. f de x igual a 2 vezes x. Para cada x que eu escolher, eu vou ter um valor de y. Por exemplo, se o x for igual a 5, se eu escolher o x igual a 5, ele vai dar quem como resultado lá no y? É o 10, porque o 2 vezes 5 é igual a 10. Existe mais algum número em que o seu dobro é igual a 10? Não tem nenhum outro número a não ser o 5. Então, esse ponto ele é exclusivo. Se ele é exclusivo, quer dizer que essa minha função vai ser uma função injetora. Então, a ideia da injetora é a exclusividade do y. O y não pode receber flecha de mais ninguém. O y deve ser exclusivo. Só um carinha, que é o seu domínio, que manda flecha para o meu contradomínio, que vai ser a minha imagem exclusiva. Ninguém mais manda nesse cara. O y, ele é fiel. Valeu, galera. Dá o like aí, se inscreve, compartilha. Eu vou no próximo vídeo aqui colocar a ideia da função sobrejetora.